Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Estamos. E estamos vendo sua tela. Ótimo, maravilha. Bom, gente, é um prazer estar com vocês aqui hoje. O Dr. Caio, ele perguntou se eu conseguiria fazer uma apresentação de uma aula e eu comentei com ele que eu tinha feito uma aula sobre preservação de fertilidade em pacientes com endometriose no Congresso Paranaense de Ginecologia e Obstetrícia. Até peço desculpas por não ter mudado a apresentação, mas eu acredito que vai valer muito a pena a nossa discussão, ainda mais porque é totalmente da nossa área, né? Então, quando eles tinham pedido para mim apresentar essa aula sobre como abordar a paciente que tem endometriose pensando em preservar o futuro reprodutivo, a primeira coisa que eu me perguntei é, poxa, mais importante do que como, é talvez a gente estar discutindo o porquê abordar essas pacientes. E aqui eu trouxe alguns casos de pacientes que, de repente, podem estar chegando na nossa frente no consultório. Primeiro, uma moça de 28 anos, né, uma paciente com 28 anos, com quadro de dor pélvica crônica e já veio numa consulta com um especialista em endometriose com planejamento de tratamento cirúrgico. É uma paciente que tem uma endometriose profunda em compartimento posterior da pelve e os níveis de hormônio antimileriano estão dentro do percentil 50. Essa paciente tem desejo de gravidez. Outro caso que a gente poderia estar atendendo no consultório é uma paciente com 36 anos, que tem dor pélvica crônica com planejamento cirúrgico, um quadro de uma endometriose profunda com endometrioma unilateral, já realizou uma cirurgia prévia com oforoplastia unilateral, tem o hormônio antimileriano, os níveis do hormônio antimileriano no percentil 25 da normalidade para a idade dela, e desejo de gravidez. E aqui, essas pacientes, elas, né, se apresentam com a mesma doença, endometriose, mas elas têm um quadro clínico diferente e, de repente, a recomendação reprodutiva para essas pacientes tem que ser individualizada e tem que ser diferente. Eu espero que, no final da apresentação, a gente possa até discutir esses casos e avaliar o que seria mais recomendado para cada uma delas. Bom, então, por que a gente tem que... Então, outra coisa, o que é a importância, né? De novo, por que abordar esse assunto, né? E o porquê que a gente tem que se preocupar com isso? A endometriose ela é uma doença crônica e recorrente. 30% a 50% das mulheres inférteis têm endometriose. Então, é um público das pacientes que a gente atende no dia a dia, a gente tem bastante prevalência, né? E 50% das mulheres com diagnóstico cirúrgico de endometriose, elas vão ter um quadro de infertilidade num momento futuro. E no sentido de como abordar essas pacientes, a gente tem que pensar numa abordagem em múltiplos níveis. Desde o primeiro momento na consulta, quando a gente tem que realmente estar entendendo qual que é a extensão da doença, se está comprometendo o ovário, não está, e até mesmo no aconselhamento. E não só isso, mas também na questão das técnicas que a gente pode oferecer para preservar a fertilidade delas, e também até num segmento futuro, para que essas pacientes consigam, então, no momento futuro, ter o planejamento de vida no sentido reprodutivo conquistado, todo direitinho. E em relação às causas, né, de infertilidade por endometriose, a gente tem a própria doença causando a dificuldade de engravidar, e a gente vai discutir isso. A gente tem a causa iatrogênica, a cirurgia, a gente vive isso no dia a dia, às vezes uma cirurgia que realmente removeu parte importante de tecido ovariano saudável, e ambas podem estar contribuindo para um quadro de infertilidade. Então, o que a gente vai estar discutindo aqui? Primeiro, em relação à questão da infertilidade, as causas patológicas da endometriose. Depois a gente vai discutir um pouco em relação à questão da cirurgia, se ela pode estar realmente dificultando ali a gravidez ou não, e um fluxograma proposto para essas pacientes. E por último, a gente vai falar um pouco de congelamento de óvulos e até mesmo tecido ovariano nas pacientes com diagnóstico de endometriose. Então, vamos lá. Primeiro, começando com as causas patológicas. Então, a endometriose é definida pela presença do endométrio fora da cavidade uterina, e essas células endometriais, elas vão causar ali uma doença inflamatória, que vai causar uma distorção anatômica, e essa distorção anatômica vai dificultar o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, existe ali uma distorção da arquitetura pélvica que vai resultar numa dificuldade do óvulo encontrar o espermatozoide e formar embrião, e essa talvez seja uma das grandes causas de infertilidade.
Já existem estudos demonstrando uma disfunção tubária, então a trompa perde ali a motilidade, não consegue então trazer o óvulo e o embrião para dentro do útero. Existe uma inibição da motilidade espermática pela endometriose. Alguns estudos apontam uma alteração da receptividade endometrial pro embrião em mulheres com endometriose e diminuição de qualidade ocitária. Então, é uma doença que causa infertilidade por diversos mecanismos diferentes. Bom, dentro da questão das causas patológicas, é muito importante a gente discutir os quadros das pacientes que têm endometrioma. O que a gente sabe do endometrioma? Ele tem ali radicais livres sendo produzidos dentro dele, então, por exemplo, ferro, e entre outros, e esse ambiente tóxico, já mais do que comprovadamente, causa uma depressão da reserva folicular normal. E não só essa questão de você ter um ambiente tóxico, um ambiente com muitos radicais livres presentes no endometrioma, mas também um mecanismo de rechaçamento. Conforme esse endométrio vai crescendo, ele vai distorcendo a anatomia normal do ovário e por culpa dessa compressão intrínseca, você tem uma perda de reserva ovariana. Então, esses seriam os mecanismos do endometrioma. E o que a gente tem de pesquisa nesse sentido? Então, alguns autores, 2008, 2009, já demonstram que paciente com endometrioma ovula menos nesse ovário afetado, né? Existe um desenvolvimento, um comprometimento do desenvolvimento embrionário. Então, aqui a doutora Paula Navarro, ela foi minha orientadora de doutorado, apesar de eu não trabalhar com endometriose, a grande linha de pesquisa dela é endometriose, e ela tem alguns estudos em modelo experimental animal demonstrando que tem alteração de fuso meiótico, tem alteração de várias estruturas nucleares, causando ali uma perda da qualidade ocitária e, consequentemente, embrionária, né? Tem trabalhos mostrando que o nível de hormônio antibiliano, os níveis de hormônio antibiliano são reduzidas em pacientes com endometrioma bilateral. Isso não é o mesmo, a gente não pode atestar o mesmo para pacientes que têm endometrioma unilateral, ainda é conflitante, e, com certeza, as pacientes que têm endometrioma bilateral vão ter um menor número de óvulos coletados num procedimento de técnica de reprodução assistida. Bom, então aqui a gente definiu que realmente existe as causas da infertilidade pela endometriose e o endometrioma comprometendo aí também a questão da reserva ovariana. Em relação a causas iatrogênicas, né? Então aqui a gente tem uma imagem mostrando aí uma ressecção de um endometrioma, da cápsula do endometrioma, e dá para notar aqui que, junto com a cápsula do endometrioma, você perde ali com um pouquinho de tecido ovariano sadio. E a gente não tem nenhuma técnica melhor que a outra, a gente tem dezenas ali de técnicas para remoção do endometrioma. Quando a gente tem muita técnica, é que nenhuma é muito superior do que a outra, e realmente a gente sabe que existe a questão do dano. O que a gente tem hoje em relação à questão do dano iatrogênico da cirurgia? Existe uma redução dos níveis de hormônio antibiliano após a cirurgia, isso já está bem documentada. As pacientes, depois de serem submetidas à oforoplastia, elas vão ter uma pior resposta ao estímulo ovariano para a fertilização in vitro. Tanto é que no final eu vou trazer os dados ali do IV, do trabalho da Ana Cobo, em pacientes com endometriose, mostrando, ela tem uma tabela muito interessante que ela mostra que o estímulo ovariano para congelamento de óvulo sempre tem que ser feito antes da cirurgia do que depois, porque você vai conseguir congelar um maior número de óvulos. E existe, sim, depois da cirurgia, um risco para insuficiência ovariana, principalmente em pacientes que já tinham baixa reserva previamente à cirurgia. Eu trouxe aqui um slide só para reforçar uma questão da abordagem de múltiplos níveis, né? Quando a paciente tem ali um endometrioma e ela faz uma cirurgia, uma oforoplastia, é muito importante a gente introduzir anticoncepcional para essa paciente ou qualquer método anovulatório. Essas pacientes, se não usam esse medicamento, ela tem um risco de ter recorrência do endometrioma e está mais do que comprovado, bem estabelecido, a questão de você manter essa paciente bloqueada para ela não continuar ovulando, porque você vai significativamente causar um impacto positivo nela, no sentido de reduzir o risco de recorrência de endometrioma, independente de você fazer uso de pílula contínuo ou você fazer uso de pílula com pausa, mas usar a pílula contra não utilizar, você está promovendo um benefício para essas pacientes. Bom, Vercellini, em 2009, ele publicou um trabalho bem interessante. O Vercellini também é do grupo do Somiliana,
e eles publicam muito, principalmente na Fertility Sterility, eu acho que talvez é um grupo de endometriose que mais publica na revista americana, e eu achei muito interessante isso, o paciente que já fez uma cirurgia, será que vale a pena ela ter uma segunda abordagem, né, cirúrgica? Ela vem no consultório, doutor, já operei uma vez e tenho aqui endometriose e estou querendo engravidar. Vale a pena eu operar novamente para conseguir atingir a gravidez? No grupo do Vercelini, do Somiliana, ao longo de 2 anos de follow-up em pacientes com desejo de gravidez, de 100 pacientes que eles operavam, eles conseguiam atingir uma taxa de gravidez de quase 40%. Ou seja, 4 em cada 10 conseguiam engravidar num quadro de endometriose com tratamento cirúrgico. Quando eles faziam uma segunda cirurgia nessa paciente, a taxa de efetividade que eles conseguiam oferecer para a paciente para a chance de gravidez era 55% do que quando comparado com a primeira cirurgia. Isso ilustra a questão de fazer uma cirurgia, uma primeira cirurgia muito bem feita. Se submetendo a paciente para um segundo tratamento, que é essa curva aqui de baixo, você vê que você vai estar oferecendo menos efetividade no sentido dela estar operando. Então, talvez não seja tão interessante estar oferecendo uma segunda cirurgia para uma paciente que já foi bem operada num primeiro momento. Bom, aí isso tudo, né? Então, a questão de uma discussão de qual abordagem a gente tem que ter com essas pacientes em relação à técnica cirúrgica ou não, né? E essa abordagem em múltiplos níveis, operou, usa pílula para evitar de ter uma recorrência de endometrioma, vale a pena fazer uma segunda cirurgia ou não? Levou esse grupo aqui italiano de endometriose, de pesquisa de endometriose, a publicar na Human Reproduction Open esse artigo sobre os 10 nãos em relação à questão do manejo da endometriose. E vários desses nãos era realmente até evitar, de repente, cirurgia para uma paciente que realmente você não vai estar trazendo benefício. Bom, em relação ao fluxograma, o que a gente conseguiu ver, né? Então, tem o trabalho do Tommaso Falcone, publicado em 2019, muito interessante, que eles propuseram um fluxograma para algumas pacientes. Então, é uma paciente que ela veio para uma consulta pré-operatória, ela tem endometriose e tem desejo de fertilidade. Primeira coisa que a gente tem que fazer para essa paciente é estratificar o risco dela. Peraí, ela tem endometrioma bilateral? Ela tem endometrioma unilateral, já fez uma cirurgia contralateral para um outro endometrioma? Já fez múltiplas cirurgias? Tem risco de múltiplas cirurgias? Se a resposta for sim para qualquer um desses itens, a gente tem que considerar preservar a fertilidade dessa paciente antes da cirurgia. E aí você avalia se você vai fazer congelamento de óvulo ou de embrião. Se a paciente não tem nenhum positivo para essa história, você tem que fazer um teste de reserva ovariana para essa paciente. Se a reserva ovariana for baixa, vamos pensar em preservação de fertilidade, mesmo que a cirurgia não cause um impacto muito importante na reserva ovariana. Se for normal, vale a pena considerar ainda a idade dela. Se ela tiver idade maior ou igual a 37 anos, vale a pena a discussão de preservação de fertilidade. Tá? Se não, às vezes você pode, de repente, falar para a paciente só operar. E aqui eu trouxe aqui nesse cantinho aqui a questão das 3 variáveis que são importantes, né? Então, o impacto da endometriose, né? Qual que é a endometriose que essa paciente tem, quais são os testes de reserva ovariana dela e qual que é a idade. A gente sempre tem que ter em mente essas 3 variáveis. Eu até, meio que ousadamente, propus aqui a gente, de repente, mudar, né? Não só na paciente que vai operar, mas qualquer paciente com endometriose, de repente, a discussão de preservação de fertilidade ela tem que ser planejada, tem que ter isso em mente. E outra coisa, 37 anos, eu não acredito muito nesse número, eu não sei por que eles levantaram aleatoriamente 37 anos. Nesse artigo de revisão, eles não colocam a justificativa. Eu acredito que 35 anos ou até menos, a gente já teria que estar pensando em preservar a fertilidade dessas pacientes, a depender do quão realística é a chance de gravidez no futuro dela. Se ela está planejando engravidar, até maravilha, mas se não, será que não vale a pena já pensar em preservar a fertilidade? E vamos falar um pouquinho, principalmente, de congelamento de óvulo. Então, o início da técnica de congelamento de óvulo ocorreu com as pacientes oncológicas, isso desde quando ainda era considerada uma técnica experimental, ali no início dos anos 2000, até depois ser considerada uma técnica estabelecida pela Sociedade Americana e Europeia, né? Então, no começo eram só as pacientes oncológicas. Hoje, tanto o Escher como o ESRM consideram uma técnica estabelecida de preservação de fertilidade, tá? E o congelamento de óvulos, ele realmente evoluiu muito nos últimos anos, principalmente com o advento da tecnologia de vitrificação.
E quando a gente está ali num centro grande, que consegue oferecer uma taxa de sobrevida dos óvulos após desvitrificação, parecida com a do nosso grupo, 88%, pelo que o Ivan comentou comigo, isso é fantástico, é uma taxa excelente. Aí sim você pode estar oferecendo essa tecnologia para as pacientes para contar com isso. Infelizmente, não são todos os centros que conseguem estar replicando essa taxa de sobrevida ocitária. Então, você precisa estar num centro que consiga fazer isso com uma certa rotina, com uma certa frequência, para oferecer realmente um tratamento com chance realística para a paciente no momento futuro. Bom, esse é o trabalho que a gente tem o estudo observacional com maior casuística no mundo, que é o trabalho da Ana Cobo, né, com pacientes com endometriose, que foi publicado agora em 2020. Eles tiveram 1.044 mulheres com endometriose que fizeram congelamento de óvulo. Isso é fantástico, assim, um número muito grande, é o maior número publicado na literatura. Impressionantemente, 46% dessas pacientes retornaram para descongelar. Então, o número necessário para tratamento de uma paciente que vai congelar óvulo por endometriose seria 2. A cada 2 pacientes que você está congelando, uma vai se beneficiar de ter congelado até o óvulo. Isso é uma coisa realmente que chama muita atenção. Eu reviso bastante artigo de preservação de fertilidade e geralmente a média para pacientes oncológicas de óvulos descongelados é de 5% das pacientes retornam. O pessoal da Ideia Fértil fez uma apresentação, o laboratório, em 2018, em Brasília, se eu não me engano, falando da taxa de descongelamento das pacientes oncológicas. E, se eu não me engano, na época quem apresentou foi a Laura, e eu fui conversar com ela depois da apresentação. Eu falei, Laura, acabei de revisar um artigo de um grupo italiano, eles também descongelaram só 5%. E o IDEA, em 2018, tinha descongelado só 5% dos óvulos da paciente oncológica. Então, imagina, paciente com endometriose, você descongela 46%, é um tratamento que vale a pena você pensar mesmo. Então, o paciente com endometriose talvez vai estar usando mesmo esses óvulos. E, surpreendentemente, a taxa de nascido vivo do grupo da Ana Cobo foi de 46,4%, ou seja, o número necessário para tratamento para cada nascido vivo é 5. Isso é fantástico, é surpreendente. Só que será que, poxa, vale a pena, diante de tudo isso que foi exposto, fazer uma recomendação sistemática? Vamos congelar óvulo para todo mundo que vai operar endometriose ou que tem endometriose? Primeiro que a gente tem que pensar são os riscos da intervenção. A gente que está lá no dia a dia coletando óvulo, a gente sabe que essas pacientes têm aderência. Às vezes, acessar o ovário dessas pacientes é complicado, aumenta o risco de infecção pélvica, entre várias outras complicações que você pode ter da coleta de uma paciente com endometriose, atingir intestino, bexiga, entre outros, né? A gente ainda não tem estudo de custo-efetividade para essa técnica. Será que realmente vale a pena? Quantas pacientes engravidariam naturalmente? Quantas pacientes depois, se não tivesse feito o congelamento de óvulo, mas tentasse fazer um tratamento de fertilização in vitro após a cirurgia, engravidariam? Então, realmente, não é que você vai ter um nascido vivo a cada 5, porque teriam algumas pacientes, o efeito benéfico mesmo do congelamento de óvulo não é esse o real, porque teriam algumas pacientes que fariam tratamento de fertilização in vitro no momento futuro e conseguiriam estar engravidando. E alguns pontos específicos que eu levanto desse trabalho da Ana Cobo é que o follow-up da paciente foi de 1,7 anos. Pô, a paciente congelava e já voltava para engravidar em 1,7 anos. Então, realmente, ela até levanta isso como uma limitação do trabalho dela, que o congelamento de óvulo para essa paciente, mais do que talvez uma preservação de fertilidade, entrou dentro de um plano de uma estratégia de tratamento. Olha, você tem endometriose, você vai operar, mas isso pode afetar negativamente a sua reserva ovariana. Então, vamos congelar o óvulo antes, aí você opera e depois a gente usa esses óvulos para você engravidar. Então, foi mais nesse contexto, tá? E aí a questão desse ponto que eu levantei, de quantas mulheres atingiriam a gravidez sem ter feito o congelamento prévio? Das pacientes que falharam, 39% dessas que falharam atingiram a gravidez sendo submetidas a ciclo de fertilização in vitro. Então, por isso que talvez o impacto positivo de congelar óvulo antes, numa questão de custo-efetividade, talvez não seja essa maravilha. Pode ser um pouco menor, mas com certeza não uma recomendação sistemática, mas avaliando as pacientes de maneira individualizada, vale a pena pensar em fazer congelamento de óvulo para algumas pacientes. Sobre o congelamento de tecido ovariano, ele é uma técnica estabelecida de preservação de fertilidade oncológica, a Sociedade Americana colocou como estabelecida em 2019, até então não era. O Esri
ele já foi um pouco mais inovador no sentido da definição, porque ele colocou a técnica de congelamento de tecido ovariano pode ser considerada uma técnica inovadora de preservação de fertilidade, mas não falou nem estabelecida, nem experimental. E aqui você tem várias indicações, principalmente a questão oncológica, mas existem relatos de casos na literatura de congelamento de tecido ovariano para paciente com endometriose. E realmente, algumas pacientes vão ser beneficiadas dessa técnica. Então, tem aquele cirurgião operando endometriose, um caso avançado, e eu já ouvi isso de cirurgiões muito experientes. Pô, de repente eu fui lá tirando endometriose, pumba! O ovário saiu na minha mão, tipo, eu soltei todo o ovário. O que eu vou fazer com essa paciente? Pô, congela esse tecido ovariano para pensar futuramente se a gente faz o transplante ou não. De repente, para algumas pacientes específicas, essa técnica pode ser utilizada, né? Então, você sempre vai ter numa balança de custo-benefício vantagens e desvantagens de cada uma, mas eu trouxe aqui, ó, para paciente que vai ter que fazer uma ovarectomia, de repente você consegue preservar algum tecido ovariano sadio para fazer o congelamento, então você pode pensar nisso, né? E quando a paciente realmente está fazendo a cirurgia e você vê que, puta, a paciente saiu o ovário, e realmente o dano foi um pouco maior, você já tinha discutido com essa paciente anteriormente a realização da cirurgia que isso poderia acontecer, saiu o ovário, você está trabalhando junto com o laboratório de reprodução assistida para poder estar congelando esse tecido em cirurgias que apresentam grande risco, né? E aqui, voltando, então, para a paciente que a gente, para as duas modelos de paciente que a gente discutiu lá no comecinho, a gente pode, de repente, até avaliar o que seria benéfico para cada uma delas, né? Então, desculpa aqui só retornar, olha, ao meu ver, tá? Uma paciente com 28 anos, com níveis de hormônio antimileriano normais, e que tem uma endometriose só em compartimento posterior da pelve, e que realmente ela tem desejo de gravidez, e ela não vai ter uma abordagem cirúrgica do ovário, essa paciente, de repente, ela não vai se beneficiar tanto de congelamento de óvulo, né? É lógico, ela vai se beneficiar num sentido, 28 anos, o tratamento vai ser maravilhoso para ela. E se ela tem bastante óvulo, isso vai ser uma coisa muito fantástica, mas tem que deixar claro para ela que talvez a chance dela usar esses óvulos no futuro, se a trompa está livre e a cirurgia for muito bem feita, às vezes ela consegue engravidar naturalmente. Então, de repente, ela pode correr um risco de não usar esses óvulos. Agora, essa paciente com 36 anos, que já operou, fez uma oforoplastia unilateral, tem um endometrioma no outro ovário, o antimileriano dela é baixo, ela já está com 36 anos, opa, essa paciente ela vai ter um efeito negativo da cirurgia muito grande. O congelamento de óvulo, o planejamento reprodutivo dessa paciente envolve a discussão de congelamento de óvulo. Infelizmente, a gente na linha de frente atendendo essas pacientes, a gente vê que muitas vezes não foi isso que aconteceu com a paciente. Infelizmente, ela já chegou num quadro mais extremo para a gente. Então, foi mais no sentido dessa questão de planejamento e como abordar, que eu queria passar todos esses dados que a gente tem na literatura científica para pôr uma pulguinha atrás da orelha aí de todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar. Obrigado, Juliano. Bom, você está com o seu tempo atrapalhado, né? Dá para conversar um pouquinho, Dr. Caio? Tá. Então, vou fazer alguns comentários, porque eu